Bom dia, professores, alunos do 7º ano. Mais uma aula de língua portuguesa e hoje as imagens significam? Vamos ao tema da aula. PPT para mim, slide. Cadê? Aí, obrigada. Tema da aula: os efeitos de sentido de imagens para notícias. Habilidades. A essencial é inferir em textos multissemióticos o efeito de sentido, humor, ironia ou crítica, produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros. E a de suporte, identificar os efeitos de sentido devidos à escolha de imagens estáticas, sequenciação ou sobreposição de imagens, definição de figura, fundo, ângulo, profundidade, foco, cores, tonalidades, relação com o escrito, relações de reiteração, complementação ou oposição em gêneros diversos. Então é o seguinte, hoje eu trouxe um convidado para a nossa aula, né? Até porque toda essa questão aí de analisar a imagem, a questão mais técnica, eu não saberia colocar para vocês. Então eu trouxe alguém que entende disso e o meu convidado de hoje é o fotógrafo Boca. A gente conhece por Boca, o nome dele é Alex, mas nós vamos chamá-lo de Boca, ok? Bom dia, Boca. Tudo bem? Bom dia, professora. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Para mim é uma honra participar dessa aula. É ele que está todos os dias aqui conosco, é ele que faz os flagras aí, e quem me segue, ele e o pessoal do outro estúdio, eles me deram um quadro com uma foto minha que foi tirada assim, de repente, e aí eu até brinquei que eles entendem a minha expressividade, tá? Então, se eles entendem a minha, eles entendem todas as outras. Vamos lá? Acolhida agora. Olha só, ao ler uma notícia, você analisa a imagem que a acompanha para a construção do sentido? E a 2, que características da imagem você considera nessa análise que você faz, ok? 2 perguntinhas aí para vocês, 2 minutinhos para responder. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou voltar aí, esqueci dos objetivos. Por gentileza, coloque o slide 4 para mim. Analisar imagens, observando de que forma elas podem ser associadas aos textos verbais das notícias e compor as construções de sentidos destes, ok? Vamos lá. As respostas que eu tenho aqui. Aí, ô Boca, você vai depois confirmar para mim se o que eles falaram está correto. Teve uma professora que Diga. mandou aqui que a imagem é um texto.
Como se fosse um texto. Sim. E eu concordo com ela É também. isso aí, imagem é texto, muito bem. Imagem é texto. O Davi, da Pro Isabel, colocou sim, afinal é para isso que ela serve. A relação dela com o texto, então, na segunda, né? O que você considera a relação dela com o texto? A Pro Silvana colocou sim, a imagem, as cores, pontuação. Imagem em texto, chegou aqui também. Pode falar. Chegou aqui o contraste de cores. Tá. O que você vai enxergando que é Sim. da sua técnica, aí você vai falando, tamanhos planos, vários olhares, ok. Aí a Pro Estefânia colocou sim, ela auxilia na compreensão do que foi noticiado. Boca, vou te fazer uma pergunta, e vários estão colocando a relação entre a imagem e o texto. Eu vou te perguntar uma coisa. A imagem, ela é uma mera ilustração ou ela de fato compõe o sentido, ela está para construir o sentido do texto? Você, quando vai fotografar, você tem objetivos para fotografar ou você fotografa do nada? Não, tem objetivo. Vou citar um exemplo de ontem, assim, uma coisa que está mais próxima. Ontem eu fui fazer a semifinal do Corinthians e Palmeiras feminino. E aí a gente leva, quando a gente sai para fazer um fotojornalismo desse, de esportes, a gente já prepara em casa antes uns 20 textinhos curtos de cada time, mais ou menos, assim. Tá. Aí a gente tem um estudo que a gente faz antes. Que é o time do Corinthians feminino, ele tá 19 jogos sem perder. Então, se o Palmeiras ganhasse ontem, seria uma zebra. E aí a gente faz bastante textinhos. E aí, em cima desses textinhos, a gente vai procurando as fotos no jogo. Que aí, se acontecer de o Corinthians perder, a gente tem a imagem que vai casar com aquele texto que eu já fiz em casa. Entendi. Então, não é nada aleatório assim, você chega lá disparando a câmera, não. É igual o pessoal coloca bastante, assim, porque é mais divulgado o futebol masculino e não feminino. Sim. E aí tinha várias faixas no estádio, como tá na pandemia e não pode ter público. Aí a gente pega assim a imagem de um jogador compondo com aquela faixa que está de fundo. Então a gente tem que pensar na pessoa que está em foco ali na frente e a imagem de fundo. E aí tem esse joguinho Para de ali. repente essas duas, a imagem da pessoa, mais essa imagem do que está escrito, de repente não ser interpretado de uma forma equivocada. Isso, que é já para a pessoa, a hora que ela bater o olho ali na imagem, já vai casar com o texto que está lá na placa, lá no fundo, com a pessoa que está na frente. E mais o texto que a gente escreve antes para poder postar. Muito bom, muito interessante essa coisa que você falou de estudar aí o time, né? Os times para saber o que você vai pegar. Tem que ter um estudo. Ah, muito bom, olha, essa eu não sabia. Muito legal. Vamos lá. O próximo slide agora vai falar um pouquinho disso, eu acho que vai entrar um pouquinho nisso que você colocou, ó. Para analisar as imagens, então o Boca já colocou alguma coisa do que ele faz, né? Ele deu um exemplo de ontem. Então, figura, fundo, ângulo, profundidade e o que está sendo focalizado. Olha só, a figura se distingue do fundo pela atenção que desperta no observador. A figura tem significado, enquanto o fundo é pouco significativo. E eu acho que esse pouco aqui pode até ter uma outra... Pode até ser de outra forma, como você falou, né? O fundo ali também tinha uma importância. Agora sim, quando, dependendo do lugar que você vai fazer ali, se não tivesse nenhuma placa, se não tivesse nenhuma faixa no fundo, que não condiz com o assunto principal, que seria ali o primeiro plano, que a gente fala que é o primeiro plano, o segundo plano. É a imagem da frente e a de trás, assim, falando numa forma mais simples. Aí o que você faz? Você usa uma lente mais fechada, que está escrito no PowerPoint, uma 200mm, seria uma tele. Que aí você vai desfocar o assunto do fundo, que é para não aparecer. Que aí a hora que o fotógrafo está ali, ele já
ele já percebe na hora, ele fala assim, pô, aquilo ali não tem nada a ver com a pessoa que está aqui na frente, então vou desfocar tudo que tem atrás. Tá. Aí a gente consegue fazer isso. Mas mesmo desfocando o que tem atrás, fica uma cor. Fica uma cor, Vocês, fica um borrão. Vocês acabam considerando também essa cor de fundo, que vai ficar um borrão, mas ele vai ter uma cor. Ou você desconsidera tudo? Esse borrado, borrou, acabou. Nem a cor que fica ali dá para compor alguma coisa. Vocês pensam nisso quando estão fotografando? Não, tem hora assim que dá, dependendo do... Se você for fazer um ensaio fotográfico, assim, de uma pessoa, alguma coisa assim, você fala assim, esse fundo tá meio feio, mas só que eu quero usar esta cor, que vai ficar bonita. Aí você desfoca para poder só usar aquela cor de fundo, mas só que o fundo é feio, mas como ele vai ficar desfocado, ele se torna bonito. A cor contribui. Isso, aí você... Ok. Então, olha só, o segundo parágrafo, vou ler o segundo. É o tipo de lente ou a posição em que ela se encontra, no caso lente zoom, ou seja, 18 milímetros, 50 milímetros, 70 milímetros, é isso mesmo. 200 milímetros, estou falando certo? Sim, tipo assim, a numeração assim das lentes, vamos supor, 18 milímetros é uma lente mais aberta. Vamos supor que aqui a gente, na hora que pega a câmera geral aqui, seria uma 18 milímetros, isso daqui. Tá. E aí a 200 milímetros seria a fechada, a câmera que está fechada em mim. Quando fecha em você é a de 200? É, de 200. Aí seria essa relação. Tá. Aí se você quiser pegar uma imagem, vamos supor, de uma rua inteira, você usa uma 18 milímetros. Agora, se você quiser pegar uma imagem da pessoa que está caminhando e ela não está próxima, você usa 200 milímetros. Tá, ok. Olha lá, hein, gente, ele está dando umas dicas para vocês aí fazerem umas fotos também. Vamos lá. Quanto maior, então, o ângulo de visão da lente, lentes grandes, maior será a profundidade de campo. Foi o que ele fez agora, é isso? Isso, que aí seria, com a maior profundidade de campo, seria o desfoque que faz atrás. Tá. Que quando você está com uma lente mais fechada, 200 milímetros, você vai desfocar mais o fundo. Tá. Mas agora, se você tiver com uma lente 18 milímetros, vai parecer que tudo está em foco. Tá, ok. Então, vamos lá. Quanto menor, então, o ângulo de visão, menor será a profundidade de campo, ou seja, uma parte menor da cena será focalizada e tudo que estiver antes ou depois dessa área será desfocado, certo? Isso. E aí, a gente tem, próximo slide, vamos lá. No próximo slide, a gente tem como se fosse assim, alguns critérios que a gente pode utilizar na observação de imagem. Então, como são as imagens que você observa? Então, isso, para você olhar para uma notícia, tá? Você está olhando uma notícia que está acompanhada de uma imagem. Então, como são essas imagens? Elas são estáticas, de sequenciação ou de sobreposição? O que dá para você falar isso de estática, sequenciação ou sobreposição? Como que vocês consideram isso? A estática, a de sequenciação e sobreposição. A estática, sim, tem a... Você tem um exemplo, assim, que seria essa estática? Porque a gente tem a de sobreposição, para mim, estaria mais fácil, né? Você tem alguma coisa de fundo e ela está sobreposta ali, alguma coisa sobreposta. Assim, se você for pensar assim na sobreposição, seria a gente pensa assim como várias camadas. Tá. E aí seria o primeiro plano, ao segundo plano. É igual assim, uma dica para que todo mundo hoje em dia é fotógrafo, não adianta a gente falar que não é que todo mundo tem um celular. Então, a pessoa se atentar, vou dar um exemplo assim prático. Tem hora que a gente tira uma foto na praia e tem um coqueiro atrás. Aí depois a gente vai olhar a foto, nossa, eu não gostei. Que aí parece que tem umas asas saindo assim nas costas, porque pegou um coqueiro de fundo. Então, seria essa questão da sobreposição. Sobreposição. Agora, uma sequenciação assim seria como se fosse vamos supor, um fotógrafo de surf. Ele vai ter que pegar uma sequência de fotos. Tá. E aí ele tem que pegar todo aquele, tipo, cara subindo na onda, ele dropando, terminando a onda. Seria uma sequência. Aí seria como se fosse uma sequenciação. E essa estática seria uma coisa mais simples? Simples, como se você fosse fazer um retrato de uma pessoa.
Ok. Ah lá, ó, o terceiro critério aí, são imagens de fundo, elas têm profundidade, qual é o foco das imagens? Mais ou menos isso que você falou, né? Isso. Também, Porque de aí aparecer você um tem que, coqueiro aí. quando você fotografa, você tem que analisar tudo isso. Tá. É igual, tem hora que você tá numa praia assim, você fala assim, nossa, essa multidão de gente, eu não queria que esse pessoal... E a gente faz isso meio que automático. Uhum. A gente fala assim, nossa, eu não queria que ele aparecesse na minha foto. Vamos virar aqui? Aí você vai e muda o plano. Aí você fala, não, aqui ficou melhor. E todo mundo faz isso meio que automático, mas só que quando a gente faz um trabalho profissional, a gente já pensa tudo isso, mas de forma assim mais coerente. Fala assim, pô, aquilo ali não pode vazar. Ah, aquele poste ali de luz não pode ficar atrás da gente. Uhum. Então, aí a gente faz isso mais, assim, metódico, né? Tá, mas vocês estão percebendo, sempre existe objetivo e intenção, tá? Então, as fotos não aparecem do nada e elas não estão nas notícias em que elas estão a troco de nada também. Por isso, elas não são meras ilustrações, ok? Vamos lá. E a última, elas são coloridas, elas são em preto e branco, que relação de sentido tem as cores nas imagens, né? Eu vou analisar, a gente vai analisar uma imagem, na verdade, eles vão analisar, e aí a gente vai, você contribui naquilo que for possível, tá certo? Bom. Então, vamos lá, ó. Analise as imagens 1 e 2, depois responda as questões que seguem. Faltou, crase nas questões, ok? Isso fui eu que errei. Imagem 1. Então, ó, a gente tem uma imagem 1 aí. Essa imagem deve ter passado em vários lugares. Vocês devem ter visto várias vezes essa imagem. Vamos analisar essa imagem segundo aqueles critérios lá que apareceram. Vamos voltar nos critérios? Por favor, slide 7. Depois eu vou deixar a imagem. Vamos voltar, por favor. Ó, ela é estática, é de sequenciação, de sobreposição. Existe imagem de fundo, ela tem profundidade, qual é o foco, ela é colorida, ela é em preto e branco, que relação de sentido tem essas cores. Vamos lá, pensando um pouco nisso, agora pode deixar o slide 8. Vamos lá, vocês têm então aí 2 minutinhos, aliás, 1 minutinho para analisar essa imagem, vou deixar a imagem aí e depois eu vou para a questão, tá? Então fica 1 minutinho a imagem e depois na sequência eu coloco a questão, então fiquem atentos. Tá? Vamos lá, 2 minutos para vocês, um de cada coisa. Bom, vamos lá, ó. A gente deixou uma perguntinha aí, então, né? Sobre a imagem 1, podemos afirmar que... Vamos lá.
estão respondendo que é a letra A, que ela é coerente para compor uma notícia cujo objetivo é apresentar fatos sobre a expansão da Covid no mundo. Então, olha, porque tinha na Europa, na América do Norte ou no Brasil. Mas o que que a gente tem aí? Pode voltar na imagem agora, por favor. Ó, o que que a gente tem aí? O desenho daí do coronavírus, certo? E há uma sobreposição aí, né? De um monte de bandeirinhas, é isso, ó. Isso. Uma sobreposição de bandeirinhas do mundo. Então, significa o quê? A situação, na verdade, do coronavírus no mundo, né? Então, acabou pegando todo mundo, na verdade. E tá bem colorido por conta das cores mesmo das bandeiras, e isso chamou muita atenção, porque esse símbolozinho agora marcou, né? Para sempre. O símbolozinho aí do corona. Alguma coisa? Sim, ali, se poder voltar na imagem que estava, você olha a imagem, você fala assim, pô, o vírus está no mundo inteiro, assim, tipo, no planeta. Tem hora que você olha assim a imagem. E assim, se você fosse dar uma notícia, mas vamos supor assim, triste, que morreu muita gente, pode ser que essa imagem, ela foi criada quando estava no começo. Quando tinha espalhado assim, teve um número de mortes, tipo, menor. Hoje em dia, ele poderia colocar, uma partezinha ali, um contraste meio cinzento, preto, assim, que aí dá aquele meio sentido que a imagem, você fala, meio que uma deprê, assim, porque a galera perdeu a vida. E de repente podia ser por exemplo, agora, poderia aumentar o tamanho de alguma das bandeiras, demonstrando onde a coisa estaria pior. É isso? Isso, também. Ok. Então vamos lá, temos mais uma imagem. Então a resposta, pode pôr da resposta, que é o número 10. Isso, então ela é coerente para compor uma notícia cujo objetivo é apresentar fatos sobre a expansão da Covid-19 no mundo. Agora, a próxima imagem, vamos lá. Ó, essa imagem agora, ela já está em preto e branco, né? Na verdade, um envelhecido, aí eu vou falar sem saber o que eu estou falando, hein? Não, tá? A gente não precisa falar o termo técnico aqui certinho. Um envelhecido aí, ela fica meio amarelada, né? Aí a gente tem o que seriam aí, vou falar crianças, né? Pré-adolescentes. Eu não sei se de fundo tem como se fosse um forno ali, tem uma coifa, alguma coisa assim. Dá a impressão que isso é o quê? Uma fábrica? Um galpão? Então, ali na imagem mesmo, quando a gente olha, eu como fotógrafo já percebo que ele desfocou o menino que está no meio, lá no fundo. Que você olha assim, daqui eu consigo perceber que o menino, ele está desfocado ali, mas você já vê que ele está cansado, está sentado. E na minha visão, a hora que eu olho ali no meio, já aquele menino, você já consegue identificar que é meio que um trabalho escravo. Vamos por assim. Entendi. E eu não digo nem tanto se fosse hoje em dia, eu não sei de quando que é essa foto. Não, a gente também não tem a data. Mas assim, se fosse hoje, a pessoa tem o recurso de colocar ela colorida ou preto e branco. Então, mas aí como a foto pode ser que ela seja antiga, e naquela época não tinha recurso do colorido. Aí, mas na hora que você olha ali, o menino que está lá no fundo, ele está desfocado. E os aqui da frente, eles chamam a atenção também. Mas aí você vê que ele conseguiu compor tudo ali, o forno, tudo. E parece que tem assim, mais escondidinho, não sei se você está conseguindo ver, como se fosse alguém assim, não sei se uma figura militar, tem mais profundo, tipo não tem? Segurança ali olhando se eles assim. estão executando trabalhos. Tá assim apagadinho, mas se a gente prestar atenção, dá para perceber isso, né? Ok, então vamos lá, ó. A gente vai para a perguntinha, depois a gente volta para a imagem se precisar. Então, olha lá, agora eu vou deixar para vocês a pergunta aí, número 2. Depois, na metadinha do tempo, eu volto lá na imagem, eu deixo a imagem primeiro, eu vou fazer igual, tá, gente? Eu vou deixar 1 minutinho da imagem, 1 minutinho da questão, tá? Para eles conseguirem. Então, vamos lá, 2 minutos para vocês.
Vamos lá, Voltamos. então? E aí, Boca, tem resposta aí? Você viu, achou alguma resposta legal antes de eu falar as minhas? Teve... É que eu não consigo monitorar, que é muito rápido, mas você viu É uma rápido, professora sim. que mandou Ah. aqui que deu para perceber que a foto é antiga pelas roupas que eles estão vestindo também, e a sim. maioria tá falando que é trabalho infantil. Muito bem, é isso aí. Vamos lá, é o que representou pra gente aqui. Então, vamos no falso verdadeiro aí, ó. Peraí, não põe a resposta ainda não para eles. Deixa eu ver aqui, ó. O que eles estão respondendo. A Kesley respondeu falso, verdadeiro, falso e depois verdadeiros. As 3 últimas. Vamos ver outra aluninha. A Letícia da Pro Alessandra também colocou falso, verdadeiro, falso e as outras verdadeiro. Vamos ver o que mais aqui. A Produce, a Yasmin da Produce também. Falso, verdadeiro, falso e as outras verdadeiras. Ok, então vamos lá. Vamos colocar as respostas agora para eles. Então, o ambiente retratado na imagem é de lazer e entretenimento. Não é falso, né? A gente não vê lazer nenhum ali, nem entretenimento. A imagem faz referência ao trabalho infantil. Sim, verdadeiro. Letra C. A imagem retrata a garantia dos direitos à educação, saúde e segurança que as crianças têm para crescerem protegidas e saudáveis. Claro que não, né? Falso. Letra D. A imagem 2 pode ser compreendida como uma denúncia social. Pode, né? A letra E. A imagem 2, ao focalizar as 2 crianças no centro, chama atenção para as condições de existência das crianças que são submetidas ao trabalho infantil. Também a gente pode considerar essa daí verdadeira. E a última, a imagem 2 apresenta uma relação de complementação quando apresenta 2 crianças como foco e outras ao fundo como supervisor de trabalho. Pode voltar um pouquinho na imagem. Volta um pouquinho na imagem. Então, elas colocam, eu acho que esse supervisor, quando quer dizer, é aquele lá no fundo que parece que está conversando com um outro, ó, atrás do menino da esquerda, né? Olhando para o vídeo, tá vendo? Sim. Tem uma pessoa no fundo como se estivesse dando alguma orientação, alguma coisa assim, né? Porque esse que está sentado, esse do meio que você fala desfocado, é a impressão mesmo que ele já está cansadinho. E assim, né? olhando a imagem, tem vou dar uma dica aí para todo mundo que tira foto. O olho humano, ele nunca enxerga primeiro o centro. É sempre primeiro as laterais, no olho humano. Vocês podem, a partir de agora, vocês vão reparar em todas as fotos, assim, de fotógrafos profissionais, que se ele coloca alguma coisa no centro ali, ele tá querendo dizer alguma coisa meio que fora da caixinha, vamos dizer assim. Tá. Porque geralmente as imagens ficam nunca fica no centro, fica meio nas laterais, porque é ali o ponto que o olho humano, a primeira coisa que o olho humano olha na fotografia, em uma imagem, ele vai olhar no canto, não no centro. Então, quando você quer destacar alguma coisa assim, você coloca meio que nas laterais, você tira ela do centro. Porque aí o olho humano da pessoa já vai ali direto. Ela vai bater na imagem e automático o seu olho ir ali. E aí a gente usa esse recurso quando a gente quer chamar muito a atenção de uma imagem. A gente já coloca nesse ponto. Você põe no meio para chamar a atenção? Não no meio, nas laterais. Olha ali, ó, você olha a imagem, você vê os 2 meninos. Ali que eles estão nas laterais. Tá. E aí o menino que está desfocado lá no fundo, ele deixou como um segundo plano ali, porque ele não queria dar você bater o olho naquela imagem lá no fundo, você já fala, nossa, ele já está ali isolado, o menino ele sentado. Ele quis que fosse prestado atenção então, ao redor primeiro. E aí depois... você pode ver que a imagem está como se fosse um triângulo assim, ó, para o meio. Os 2 meninos ali da frente, eles direcionam uma linha para o menino que está lá no meio, lá ao fundo. Forma um triângulo. Ok, muito bom. Ó, essa técnica aí, jamais saberia explicar isso, hein? Muito obrigada. Analisando imagens agora, ó. Agora a gente vai fazer uma atividade. Pode mudar para mim? Ó, as imagens que seguem são de autoria do fotógrafo Boca, que está aqui com a gente.
nós vamos analisá-las levantando hipóteses de possíveis notícias relacionadas a elas. Então, assim, eu deixo um pouquinho a imagem para vocês, vocês analisam e inventam um título de uma possível notícia. E aí o Boca vai falar qual foi o objetivo dele ao tirar essa foto, tá? Então, vamos ver se a gente teria interpretado aí a imagem de acordo com o que ele pensou, certo? Vamos lá, ó. A primeira aí, imagem, a gente tem como se fosse um córrego aí, é isso? Ou um rio, ou um córrego, não sei. Isso, é um córrego que... Fala pouca coisa, só não, um pouco, então só, não só, vou é só falar pra, nada. só uma Vou então não, deixar não assim, fala, porque acho que você vai acabar falando, é verdade. Então vamos lá, ó. Vou deixar aí um minutinho para vocês e inventem um título da notícia, manda pra gente. Vamos lá. Vamos lá, ó. Vários exemplos aqui, hein? Começou assim, 2 mundos, tem a Fernanda colocou 2 mundos. Deixa eu colocar aqui uma de aluno que eu vi. João Victor colocou, a poluição só evolui mais e mais. A Roseli colocou, falta de saneamento básico. A Júlia colocou, a desigualdade no Brasil cresce. O que mais? A aluna Heloísa colocou a desigualdade nas cidades. O Bruno colocou o verdadeiro cenário do mundo. Olha cada coisa legal que eles colocaram. Deixa eu ver. Descaso nas grandes cidades. A Proedna colocou uma legal também. Separação a céu aberto, ela colocou. Né? Vamos lá. E aí, Boca? Vários. Obrigada pela participação. Eu concordo com todos os títulos que deram aqui. Todos. Que, na hora que eu fotografei essa foto, que eu fiz essa foto, eu pensei em tudo, porque assim, esses prédios que estão do outro lado do córrego ali, do lado direito. O córrego meio que está dividindo a favela e os prédios. E ali, a hora que você olha o córrego, você já vê o córrego, tipo, a poluição é absurda. E o pessoal colocou aqui meio que uma linha que divisa ali o rico e o pobre. Na hora que eu fiz a foto, eu pensei nisso. Tá. Pensei nisso também. E ali o esgoto, ao céu aberto, tudo. E eu peguei... E essa foto, ela estava participando de um concurso e ela ficou entre as 10. Legal. Que era no que o governo mandou mal. E era um concurso do governo. Que eles pegam como referência as imagens para mudar as políticas públicas. Tá. Então bateu com alguém que colocou gestão pública aqui também. Muito bom, legal isso. E ali é meio que o sonho. Quando eu fiz antes de fazer a foto, eu tive contato com o pessoal da favela porque estava tendo uma distribuição de cesta básica. Foi durante a pandemia. Essa foto é recente. Essa foto é recente. E o sonho da galera era ir morar no prédio. Porque o prédio meio que não está ocupado ainda, não foi... Entendi. E aí a galera meio que falava assim, nossa, a intenção deles era tipo, atravessar o rio e ir pro prédio, porque muito mais bonito ali do que morar num barraco ali do outro lado. Entendi. É o sonho assim, em frente à casa deles, né? Na verdade, porque é só
Entendi. E eu tenho outra foto que é da visão de uma janela, de um barraco para os prédios também. Entendi. Que eu tenho em casa. Que representa e aí representa também. isso. Sonho. Mas ali, a hora que eu olhei nessa pontezinha que eu tirei essa fotografia, é basicamente isso que todo mundo colocou aqui. Que ela poderia ter várias... Fazer parte de várias notícias. Sim. Né? Ok. Beleza, vamos para a próxima. Então, eles também estão acertando. A gente acho que vai conseguir ver só mais uma, mas eu achei essa interessante, não sei. Aí você vai me falar. Eu achei super interessante. Vamos lá. Um minutinho, acho que nem um minutinho não dá. Um minutinho, vai, vamos nessa, um minutinho, vai, vamos dar para eles. Vamos lá. Analisando essa imagem dessa pessoa com um botijão de gás. Pode ir. E aí, bom, nós temos aqui agora, sobre essa foto, o Felipe colocou o gás está caro, o Pro Maurício colocou o gás está pesado para o povo, a Pro Shirley colocou o peso do aumento, alguém colocou trabalho duro, Letícia da Pro Alessandra, uma outra colocou sem comida eu não fico. Vamos Nossa, lá, Boca. Olha, a gente nem boa. tinha mais fotos, a gente não vai conseguir. Mas vamos lá nessa, pelo menos, mais nessa última. Olha, essa foto foi tirada na pandemia também. E ela foi durante uma distribuição de gás de cozinha que um time de futebol conseguiu 300 botijões de gás. Na época que o botijão de gás estava um preço absurdo, preço de ouro. Uhum. Então a intenção da foto era essa. O cara estava ali com o botijão de gás, tipo, correndo atrás, na pandemia, onde ninguém tinha gás em lugar nenhum, e ele ia conseguir o botijão, porque esse daí, o lacrezinho ali, aqui a gente não repara muito, mas ela tá sem o lacre na imagem. Tipo, mostra que o botijão tá vazio. E ele, como tava com uma camisa de futebol e a camisa 10, mas aí eu não quis destacar muito o 10 da camisa. Uhum. E aí a imagem eu cortei ali no... meio que na cintura dele para não chamar muita atenção o número 10. Era mais para chamar a atenção do botijão mesmo, porque era como se fosse ouro. Muito bom. Ai, Boca, que pena que acabou. A gente tinha tanta imagem, gente, para falar ainda para vocês. A gente vai deixar isso para uma outra aula. A gente vai continuar a fazer a parte 2, ok? Obrigada a vocês, obrigada a Boca, obrigada mesmo, foi muito legal. Vocês têm o QR Code para avaliar a aula e o link aí. E eu volto com vocês amanhã. Amanhã não, quinta e sexta. Um beijo, obrigada, Boca. Nada.